Pronto, já estou gravando. Beleza. Bem, boa noite, pessoal, mais uma vez. Só explicando aqui a questão das avaliações que o Cauã, ele perguntou. A gente vai ter, no caso, acabam sendo três provas, mas dois são simulados e uma prova final, que é justamente para a gente poder selecionar as melhores notas da turma. Essas melhores notas, a gente vai estar cedendo, em parceria com a empresa Huawei, os vouchers para vocês fazerem a certificação internacional, que essa prova ela custa em torno de US$ 250 e até agora são os 12 primeiros lugares dessa terceira prova que a gente vai fazer, ele vai ter direito a receber esse voucher. Então, por isso que é necessário fazer essa prova, essa terceira avaliação. Os dois primeiros são simulados e o terceiro, essa seletiva, que vai tanto permitir a finalização do curso e receber o certificado do curso de extensão com 40 horas completas e também vai habilitar para poder fazer a prova da RAU para os 12 primeiros colocados. Os demais colocados que não for, vamos dizer, após esses 12, receberão um certificado de extensão, de finalização do curso de 40 horas. Mais alguma dúvida, dificuldade aí? Como é que está o andamento do curso? Estão conseguindo acompanhar bem? Precisa mudar alguma coisa no, vamos dizer assim, na metodologia? Certo, vamos escolher aqui outra pessoa aqui que está muito calado. Eu vou pegar os alunos que eu conheço, que aí o resto fica mais fácil. Acharam? David, eu conheço o David, David Procópio. O que é que tá achando, David? Aí, você me escuta aí? Oi, Pode- oi, oi. Aham, Tudo, escuto tudo sim. bem? Tudo bem, David? Tá gostando aí do curso? Como é que tá? Tá conseguindo acompanhar? Tô sim, tô com sendo bem sincero, tô com um pouco de dificuldade de acompanhar só porque é período de prova, mas no geral o Sim, material tá extremamente bom, já sim. que muita coisa que eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Tá tendo uma base muito boa para prova da Bom, RAU, realmente. Eu tô achando extremamente bom, realmente. muito bom, muito bom. É importante ouvir, David, porque David é aluno de ciência da computação do terceiro período, né, David? Terceiro ou quarto? Terceiro, Terceiro, né? É ciência ou engenharia da computação? é engenharia. Engenharia da computação. Então, muito bom. Se você está conseguindo entender as coisas, acompanhar, isso é um excelente sinal aí que está no bom caminho, né? Excelente. E qualquer dúvida, dificuldade, vocês vão entrando em contato que a gente tenta ajudar no que for necessário, tá certo? É importante o desempenho de vocês aí com relação a principalmente o aprendizado e depois a parte dos simulados da prova em si, tá bom? Lembre-se que vamos dizer, o sucesso da realização dessa capacitação na UFPB, isso abre portas para vocês, abre porta para a instituição e, com certeza, coloca a gente aí num cenário nacional de forma muito boa. A gente já teve no passado uma experiência no curso de certificação em inteligência artificial, tivemos um número muito bom de aprovados, de alunos certificados, e eu espero que isso aí, esse histórico, se repita no curso de 5G. A gente está se esforçando, está buscando realmente preparar material com vocês de qualidade, mas esperamos que vocês se dediquem o máximo possível, assim, para poder realmente estar conciliando as atividades de vocês. Do mesmo jeito que vocês têm semana de prova, o professor também tem semana de prova, tem que corrigir prova, tem que preparar a videoaula, então acaba sendo bem puxado, além das disciplinas que a gente já tem, vamos dizer, no curso de graduação, certo? Então, eu espero que a gente consiga estar fazendo isso para vocês. O Edson citou aqui uma coisa, a questão das siglas. A gente até estava conversando no sentido de preparar algum material que ajude com as siglas. Nas videoaulas tem os slides e nelas alguns professores já colocaram no final uma relação de siglas para ajudar. Então, espero, Edson, que com um pouquinho aí de paciência, vá fixando aí essas siglas.
tá bom? Então, espero aí que realmente aí em breve a gente consiga estar tendo um excelente resultado com a turma 2 do curso. E para também não atrapalhar muito, vou passar agora para os professores Iguatemi e o Asma, e qualquer dúvida a gente está aqui acompanhando, tá bom? Muito obrigado aí vocês. Ok, obrigado, Willer. Então, vamos iniciar aqui, certo? Que já é 7h08. Deixa eu só setar aqui a gravação. Aqui tá tudo ok. Ok. Então, tá gravando. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar. Eu acredito que vocês estejam vendo, né? Bem, hoje essa semana eu fiquei responsável por 2 partes, certo? Do conteúdo. O Aslan, vocês estão vendo aí a tela cheia? Estou vendo a tela cheia. Estou Sim? vendo a tela Ok, cheia. então eu fiquei. Espero que sempre enjoe de mim hoje à noite, né? Vou falar aqui mais de 1 hora, né? Mas aproximadamente 1 hora e pouco aí. E aí. Mas são 2 temas diferentes, né? Então vai dar uma chaveada. No final dessa apresentação, tanto dessa apresentação quanto da apresentação seguinte, a gente vai resolver questões do simulado, questões reais, né, da certificação da Huawei de provas passadas, né? E aí é importante, vocês vão perceber que em cada um desses temas aí a gente consegue encontrar várias questões, né, sobre essas coisas. Então vamos lá. Então, primeiro eu vou começar por esse conteúdo aqui, que fala da parte de tecnologias aplicadas em rede 5G, certo? Tem bastante coisa aí, bastante amplo, né? Um tema aberto, mas assim, eu escolhi esse caminho aí para apresentar, né? Então, primeiramente, a gente vai falar dessa parte de tecnologias viabilizadoras, né? Da rede 5G. Depois, já da arquitetura NOMA, né? Que foi uma promessa que o pessoal estudou bastante aí no início. E focar em algumas tecnologias específicas, né? A tecnologia D2D e ondas milimétricas, né? Então, na primeira parte de tecnologias viabilizadoras, lembrando o seguinte, que assim, eu vou fazer um overview do que a gente viu do conteúdo lá do vídeo, né? Não dá para fazer, o tempo aqui não permite eu falar tudo que eu falei lá. Então, eu vou fazer uma overview, e aí a gente tem um tempo também para resolver as questões, né? Mais adiante. Então, Edson não pode reclamar de mim, né? Porque eu coloco todas as siglas nos slides, então é só o camarada esqueceu o que é CRV, é só ele voltar aqui nesse slide aqui, ele vai ver o que é CRV, né? E assim por diante. Então, eu tento colocar todas as siglas, né? Mas a ideia do glossário de siglas, né? Do siglário, né? Como o Edson falou aí, vamos implementar. Então, essa figura eu tirei desse artigo aqui, um artigo muito, muito bom, recente, inclusive, também, 2022, dessa revista, uma revista muito bem conceituada, né, na área de computação e redes em geral, né? E ele faz um overview aí das várias tecnologias usadas em 5G, né? E na continuação do 5G, né? Que está para 2030, é a promessa do Beyond, né? 5G, a evolução do 5G. Aí a gente vai tentar fazer um overview de tudo aqui disso. A gravação eu fiz, né? Algumas delas a gente vai cobrir mais à frente, em outra aula. Eu vou comentar isso depois, quando chegar no momento apropriado. Então dá para ver aqui que assim, uma coisa bastante espectro muito amplo, né, de tecnologias. Então, rádio cognitivo, comunicação cooperativa, redes heterogêneas, ondas milimétricas, comunicação de luz visível, MMIMOS, né, que é a parte de múltiplas entradas e múltiplas saídas, só que de uma forma massiva, né, ou seja, uma grande quantidade, né, de entradas e saídas. Aqui vai ser um tema,
uma aula específica sobre essa tecnologia, né, que é a tecnologia-chave em 5G, que é o professor Wasson que falou sobre isso. Comunicações subaquáticas, né, veículos aéreos não tripulados também, que o pessoal está apostando que vai usar bastante aí, técnicas de aprendizado de máquina, deep learning, aprendizado profundo, né, aprendizado reforçado, computação em nuvem, computação de borda e o fog computing, né, network, né. Tem bastante coisa que o pessoal fez um apanhado aí, né. Raio cognitivo, né? O que seria a ideia de raio cognitivo? Ela basicamente é usar o uso por meio de um software definido por rádio, né? Rádio definido por software, né? Então essa é a ideia do rádio cognitivo, né? Ele usa essa tecnologia para prover as comunicações. Né? E uma vantagem do rádio cognitivo é que a ideia de melhorar aquela coisa da eficiência espectral e ter o menor custo, porque você pode usar, por meio dessa coisa de raio definido por software, você economizar em hardware, né? Então acaba sendo uma estratégia com um custo menor, né? Alguns desafios é a qualidade de serviço e, principalmente, né? E implementações mais em termos de complexidade, né? Que aumenta, né? Para gerência, do ponto de vista da gerência, né? Da rede, já que ele está usando software para gerenciar o rádio, né? Comunicação cooperativa é outra ideia que está implantada, né? Prometida para se usar em 5G, né? A ideia aí é uma coisa parecida com D2D, né? Se você usar um terminal para fazer um meio de campo entre a torre, por exemplo, aqui e um usuário normal, né? A gente não sabe se realmente vai ser viabilizado, porém é uma promessa aí do 5G, né? Redes heterogêneas, aqui sim, acho que é uma coisa que em algum momento, não agora nesse início de implantação, né? Está na fase inicial ainda, né? O 5G. Inclusive, ontem a Anatel liberou, essa semana, né? A Anatel liberou um conjunto de novas cidades que teve autorização para a implantação da rede 5G, né? Então, dentre elas está a Campina Grande, nossa vizinha aqui, e uma cidadezinha próxima a Campina Grande, né? Acho que é Riachão do Bacamarte. Então, e acho que até junho, julho, parece que eles vão lançar uma nova relação de cidades aí, né? Então, essa parte de redes heterogêneas é uma parte que realmente o pessoal vai usar bastante. Deixa eu só ligar aqui meu ventilador aqui para auxiliar aqui na condução da aula. Esqueci. Então, voltei aqui. Então, aqui a ideia é você usar realmente várias redes diferentes, né? Essa parte de redes heterogêneas. Então, por exemplo, a ideia do uso de veículos aéreos não tripulados, está aqui na figura, né? Drones. A questão do IoT, né? Você usar dispositivos IoT, né? Também vai estar presente aqui. E o uso de massivo aí, vamos dizer, entre aspas, né? de abundante, né? Vamos dizer assim, do conceito de femtocélulas, né? Células bem pequenas, para elas darem suporte à transmissão local, né? Vamos dizer assim. Então, com isso, o pessoal acha que vai melhorar a capacidade da rede, né? Já que você vai usar femtocélulas e também a diminuir a latência. Então, promessa aí. Parte de ondas milimétricas. Aqui, essa parte de ondas milimétricas é você usar uma frequência mais alta, né? A banda mais alta de frequência, na ordem aí de 25, 26 GHz, né? Que atualmente o pessoal está usando, mas é possível usar frequências bem mais altas do que essas, né? Mas, por enquanto, quem está usando, são poucos países ainda está usando essa tecnologia, o 5G nessa faixa de frequência, né? Mas a ideia é que isso vai possibilitar, por exemplo, essa coisa tem uma parceria aí com uma relação direta com essa parte de M-MIMOS, né?
que aí vai facilitar, você vai conseguir distribuir feixes, né, concentrados, né? Qual o problema de ondas milimétricas é que a característica de propagação da onda ela é diferenciada com relação a uma frequência mais baixa. Então, a onda milimétrica aqui a gente pode entender como altas frequências, certo? Como eu falei, na ordem de 25 GHz. O que se implantou no Brasil hoje, e em boa parte do mundo, são as frequências abaixo de 6 GHz, em geral na faixa de 3,5, né, GHz, mais ou menos. O sistema implantado no Brasil está nessa faixa de frequência aí, 3,5. Então, nessa faixa de frequência, quando se compara com a parte de ondas milimétricas, a transmissão ela ocorre bem mais suave, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Né? Você não tem muitos problemas de transmissão. Então, todos aqueles problemas lá de desvanecimento, que é um tipo, entre aspas, é um tipo de atenuação, né? Então, isso vai acontecer menos, né? O que é que acontece? Por causa dessa característica aqui de ondas milimétricas, acaba que você vai ter que ter uma quantidade de antenas maior para compensar esses efeitos que eu mencionei agora há pouco, né? Desvanecimento e etc. E a própria propagação da onda em si, né? Porque como o comprimento de onda é menor, né? Porque a frequência é maior, o comprimento de onda é menor, né? São inversamente proporcionais, né? É a velocidade da luz dividida pela frequência, né? O comprimento de onda. Então, quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda do sinal. Né? Oi? A média de acréscimo é de 10 antenas por quilômetro quadrado? Isso, exatamente. Eles estão pensando, a ideia é que eles vão multiplicar por 10 o número de antenas. É isso mesmo. O Wasson vai falar isso mais adiante. Na tua aula de ondas milimétricas, Wasson, você menciona essa parte de alocação das antenas? Eu não menciono, mas falo da parte do Maimon, para como configurar o feixe, certo? Certo. Mas é isso. Quem foi que falou? Porque eu estou sem ver a tela aqui do... Cauã Chaves. Como? Cauã Chaves. Cauã, certo, Cauã. É isso mesmo. Então, a ideia é que vai multiplicar por 10 o número de antenas, né? Para poder ter uma área de cobertura boa e prover todas as promessas que o 5G está tentando... Está prometendo aí, né? Que a gente falou isso na aula passada também, né? Então, isso ondas milimétricas é uma tecnologia que o pessoal está pretendendo, está apostando muito, né? No uso naquela faixa de frequência, né? Comunicações a luz visível, né? VL6, né? Então, o pessoal usa LEDs, né? Que é a luz visível, né? LEDs. E fotodiodos para transmissão, aí é uma coisa assim, essa parte de comunicação via luz, não fibra ótica, né? Mas usando luz no espaço, né? Usando o meio de transmissão espaço, é uma coisa bem antiga, bastante antiga, que assim nunca realmente pegou, né? Então existe, vez por outra ela ressurge, mas é um negócio assim que ainda é meio futurista, né? Não é tão... Alguma aplicação, X ou Y, são poucas aplicações ainda que realmente usa desse tipo de tecnologia para transmitir informação de fato. Né? O grande desafio é você transmitir uma grande quantidade de informação. Esse é o desafio. Se você quer transmitir, por exemplo, dados de sensoriamento de um sensor, alguma coisa parecida, pode ser que seja viável, né? Mas para aplicações como essa aqui que a gente está vendo na tela aqui, por exemplo, uma pessoa com smartphone aqui, se ela estiver assistindo um vídeo, aí eu não sei, para usar esse tipo de tecnologia, não sei se consegue uma taxa de transmissão tão boa, não. Aí a tecnologia de M-, né, que a gente vai falar mais na frente sobre elas, eu vou passar adiante, eu vou falar só desse termo aqui, que em MIMOs regulares, né, você tem em torno de 2 a 4 antenas sendo usadas. Né? Então, até uma dezena de antenas. Né? A promessa é que em M-MIMO você tenha... pode ter até mais de 100 antenas, né, por estrutura. Então, a estrutura começa aqui, ó,
cada elipse dessa aqui da figura seria uma antena independente. Então, ela pode se comunicar diretamente com o usuário, do jeito que está aqui na figura, né? Então, cada seta dessa vermelha aqui seria um feixe da antena, um lóbulo, né? Um mini lóbulo da antena, né? Cada lóbulo desse se comunica diretamente com o usuário. Então, é uma coisa que o pessoal está usando, prometendo investir. A indústria está investindo muito nisso e o pessoal tem uma expectativa que vai ser usado massivamente. Comunicações subaquáticas, para 5G, eu acho que o pessoal vislumbra mais isso aqui, a parte do apoio terrestre e alguma coisa com um veículo aéreo não tripulado, né, para prover comunicação. E aí, de novo, é uma aplicação bem específica, né? Alguma coisa bem mais específica. Talvez até para aplicação militar, né? Não tanto assim para aplicação civil. Mas está contemplado aí dentre as tecnologias, né? Aí tem veículo aéreo não tripulado, e vai ser um tema mais à frente, né? Vai ser dado. Técnica de aprendizado de máquina, a gente vai falar isso mais à frente, em uma aula específica, eu vou pular aqui por causa do tempo, 7h25. Deep Learning, né? O pessoal pretende usar bastante. Então, são áreas que quem é de computação, né? Essas áreas que usam tanto essa parte de nuvem, quanto a parte de inteligência artificial, aprendizado de máquina, inteligência artificial e correlatos, né? Tudo isso aí, para quem é de computação ou pessoal da engenharia elétrica, que gosta, né, dessa área, tem que gostar, né? É uma área que eu sempre falo nas minhas aulas para incentivar os alunos, né? É uma área bem interessante para o mercado, não só do 5G, né? O mercado de aplicações diversas, porque o pessoal está usando isso aí em tudo que é coisa, né? E na parte de IA especificamente, quando a gente vai ter uma aula mais à frente sobre isso, você vai ver que o IA ainda está engatinhando, né? Em termos de tecnologia, quando se compara com outras tecnologias, ainda está na fase da infância. A primeira infância, né, que o pessoal fala. Então, do ponto de vista de mercado de trabalho, né, de oportunidades de trabalho e até de negócios, né, para quem tem espírito empreendedor, investir nessas áreas aí de IA, nessa parte de computação em nuvem, é uma coisa muito boa. Em 5G em particular, o pessoal está apostando muito nessa coisa aqui de computação de borda para auxiliar a rede, e claro, na computação em nuvem também, né? Mas a computação em borda especificamente para auxiliar na diminuição da latência da rede, né? Aqui a informação vai estar na borda, e aí, estando na borda, você já faz algum tipo de processamento ali, já pode devolver para a rede de acesso, né? E aí isso facilita a parte da diminuição da latência, né? Do delay. Alguém quer falar aí? Onde ficaria exatamente a borda? Ficaria Boa pergunta. Ficaria na torre ou a borda seria os nós? Então, infelizmente eu não tenho nenhuma figura aqui. Ah, tem uma aqui. Acho que aqui eu consigo te mostrar. Eu vou só falar desse slide aqui. Foi David, né, que falou? Aí, David, então eu passo para responder a tua pergunta. Na figura ali eu consigo te falar. Essa figurinha foi bem instrutiva. Eu tirei desse artigo aqui, né? Aquele mesmo artigo que eu mencionei no início. Uma referência muito boa. Vale a pena vocês consultarem. Vocês conseguem baixar esse artigo por meio do portal CAPES, né, de periódicos. Vai lá na base da Elsevier, né, um artigo da Elsevier, né, dessa revista aqui, ó. Aí pode digitar do jeito que está aqui, acho que vocês conseguem encontrar lá, né? É o primeiro autor aqui, aí a revista e o ano, né? 2022. Aí essa figura ela traz uma comparação aqui entre as tecnologias e os requerimentos, né? E qual tecnologia poderia auxiliar em alcançar, né, o que está se requerendo aqui, está se exigindo, né? As exigências aqui. Aí eu achei bem interessante, bem didática, né? Essa figura aí que o cara correlaciona as duas coisas, né? E aí, respondendo a pergunta do
Davidson, né? É David, né? Davidson não, David. Porque eu tive um aluno chamado Davidson, aí eu estou confundindo contigo. É David. Quando a gente se conheceu, eu te falei isso, né? Não sei se você lembra. Foi, falou. Então, David, a pergunta do David. Essa, só para antes de responder, vamos agradecer os autores, né, por ter feito essa figura aqui. Uma figura muito bacana, ficou muito boa mesmo. E aí fica como tarefa de casa vocês fazerem a correlação aí entre as diversas tecnologias que eu mencionei aqui, que são muitas, né? E o lugar onde elas estão aqui na figura, né? Então, dá para sair buscando aí e vendo. Então, tá na mesmo artigo lá, né, que eu mencionei. Então, onde é que estava a computação de borda? Então, a rede você tem o usuário, deixa eu ver se tem um lugar aqui que eu consiga. Tem um usuário, aí depois do usuário ele se comunica com a rede de acesso, por exemplo, aqui, ó. Aqui, deixa eu ver em imagens, né? Então tem aqui o usuário, ele se comunica com a rede de acesso, que é a RAN, né? RAN, né? Radio Access Network. Aí, logo depois da rede de acesso, vem a rede de núcleo, que na figura aqui acho que não está contemplada. Mas tem uma das aulas a gente menciona isso. Uma aula de professor Azo, Fabrício, a gente menciona isso em várias aulas. Aí vem a rede núcleo em seguida, e depois do núcleo vem a nuvem. Então aqui tem a nuvem, tá vendo? Essa figura não fala da rede núcleo aqui, não mostra, né? Entre a rede de acesso e a rede de núcleo está a borda. Está a borda. A rede de núcleo, né, o Core Network, ela serve para fazer a interligação da infraestrutura de rede, né? Então, é tipo uma rede de transporte, certo? A rede vai transportar informação. A rede de acesso dá acesso ao usuário, ao sistema, aqui, né? Comunicação sem fio, e daqui para frente vai ter a rede núcleo, né? Aí, antes da rede núcleo, por exemplo, essas antenas aqui, a rede núcleo, eu teria a borda. E aí eu teria ali algum nível de processamento na borda. Então, essa é a ideia da computação de borda. Ela estaria antes da nuvem, né? Aí, depois do núcleo, eu teria a nuvem em si, né? Aí eu tenho muito mais aplicações, armazenamento, banco de dados dos usuários, etc. Vamos só rapidamente aqui passar aqui algumas coisas aqui das tecnologias. NOMA é uma técnica de acesso ao meio, né? Uma técnica de acesso ao meio. O que seria isso? Deixa eu só adiantar aqui. Pronto, aqui. É uma técnica de acesso ao meio. O que seria uma técnica de acesso ao meio? Qualquer meio de transmissão, seja ele, inclusive, um meio de transmissão a fio, né, usando cabo, algum tipo de cabo, você tem que implementar uma técnica dessa, de acesso ao meio. Que ela serve para quê? Fazer é tipo um acordo, né, uma política, um conjunto de protocolos, né, que estabelece como é que os usuários podem ter acesso ao meio de transmissão para poder transmitir a informação que ele quer transmitir. Então, isso é a técnica de acesso ao meio. Aí existem muitas, né? Por exemplo, em redes de computadores locais, aquela técnica Ethernet, né? Redes Ethernet, o Ethernet ali é uma técnica de acesso ao meio, né? No caso ali, o meio é o cabo de rede lá, o cabo onde a gente envia a informação, né? Então, essa é a técnica de acesso ao meio. Aqui em rede sem fio, a gente tem várias técnicas, né? Então, pode classificar basicamente em duas técnicas, uma NOMA e OMA. NOMA veio como uma promessa, né? Que o NOMA a sigla seria múltiplo acesso não ortogonal. Acesso múltiplo, né? Não ortogonal. Ou múltiplo acesso não ortogonal. E o OMA, eu tiro o N daqui, né? Então seria acesso múltiplo ortogonal. Aí, esquemas OMAs, né? Vocês conhecem bastante aí, deve ser bem conhecido. TDMA, né? Acesso múltiplo por divisão no tempo. FDMA, acesso múltiplo por divisão infrequente. As gerações anteriores, né, da tecnologia 5G usam esses técnicos de acesso ao meio. Então, o pessoal apostou em 5G, usar o NOMA,
só